Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Imagino que esse momento já está todo mundo cansado, né, de ficar em casa, enfim, estressado. Alguns não estão estudando, mas tentem estudar, que é importante tentar manter o ritmo e aproveitar aí alguma vantagem que pode trazer para o estudo, e eu acredito que tem algumas vantagens aí se vocês souberem aproveitar. Então, antes de começar a aula, essa aula é sobre antropologia funcionalista, então vamos dar continuidade ao funcionalismo que eu falei para vocês na última aula. Vou falar um pouco da antropologia agora, da etnografia e da descoberta do outro. Então, tentem relembrar as coisas que a gente fez, olhem as anotações de vocês e atenção aí para vocês fazerem um fichamento. Quero que vocês me entreguem um fichamento dessa aula, suas anotações, as coisas que vocês registraram, mais tantas coisas que eu vou explicar, tá bom? Mas antes de começar, eu queria começar com uma curiosidade. Mostrar para vocês um site, né, o IBGE, é um site de pesquisa que tem uma aba lá que tem os nomes mais populares do Brasil. Dá para você pesquisar os nomes também que vocês quiserem e saber quantas pessoas têm registrada com aquele nome. Então, uma curiosidadezinha aí para vocês se divertirem na quarentena. Pesquise um nome, você vai lá, né, se você colocar nomes IBGE, vocês vão achar esse site, que é um site de pesquisa demográfica do país, tem várias informações econômicas, etc. Tem bastante coisa interessante. E essa é uma curiosidadezinha para vocês explorarem aí, se vocês acharem interessante. Cadê? O que aconteceu com a minha internet? Bom, não quer abrir, depois vocês pesquisam lá e vocês vão ver. É interessante. Bom, então vamos para a aula. Já fiz a curiosidade, queria começar. Quero ver se eu começo todas as aulas agora com uma curiosidadezinha dessas, pra gente quebrar um pouco o gelo do conteúdo. Então, como eu falei para vocês, a aula é sobre uma continuação da teoria funcionalista, só que agora buscando entender como que isso impactou no nascimento de uma ciência social que a gente chama de antropologia, tá? E aí é o caminho da descoberta do outro, né? Então a gente vai ver o que é esse outro aí, entre aspas. Então atenção aí. A antropologia funcionalista, deixa eu diminuir aqui minha cara. A antropologia funcionalista foi fundada a partir do Emile Durkheim, né, do funcionalismo sociológico, e os principais representantes é o Radcliffe Brown e o Malinowski. Eu vou falar principalmente sobre o Malinowski, tá? Que é o criador da etnografia. O procedimento pelo qual a gente descreve uma cultura ou um povo, né? Então grafia, né, de escrever, e etno de etnia, de povo, a partir do que lhe é próprio e não do que é exterior, como faziam os evolucionistas. Lembram que eu expliquei para vocês dos evolucionistas que partiam de uma ideia de cultura, né, que era a sua própria cultura europeia? Então dizia que uns eram selvagens, outros bárbaros, outros civilizados, eles evoluiriam no sentido de se tornar parecidos com os europeus. Então os europeus estavam vendo nos outros povos aquilo que eles achavam importante, né, o progresso, a tecnologia.
a economia. Então, né, os outros povos não necessariamente valorizam aquilo, então é difícil você julgar o outro pelo que você quer que ele seja, né? Então, a etnografia busca olhar como que eles funcionam, como que né, cada povo vive a partir das suas próprias preocupações, né? Então, essa é uma coisa que mudou completamente as ciências sociais, né? E surgiu a antropologia a partir dessas contribuições do Malinowski. Então, a gente vai ver o que isso tem a ver com o funcionalismo. Assim, a cultura é vista pelas funções que dão coesão ao conjunto de suas práticas. Somente tem valor na descrição aquilo que tem uma função na cultura descrita. Então, tentem lembrar aí, para a gente discutir na sexta-feira, né, o que é a função, então, para o funcionalismo, o que é a coesão. Lembra que mantém uma cultura unida, né, a coesão. E a função, né, as instituições que cumprem um papel naquela sociedade para manter ela unida. Então, não adianta eu querer enxergar o papel que Cristo cumpre, né, num povo indígena que não é cristão, que não cumpre papel nenhum. Né? Ele só vai cumprir um papel depois que eles forem convertidos à força. Né? Até então, são as próprias crenças deles, que né, cada divindade vai ter uma função na explicação do mundo, né? Vai ter uma função na formação da visão de mundo daquele povo. Né? Assim como cada trabalho tem uma função, né? A família tem uma função, enfim. Então, a etnografia vai buscar olhar cada sociedade a partir das suas próprias funções e não tentar imaginar que funções que ela deveria ter pelos preconceitos que a gente tem. Então, a etnografia é feita com a observação participante né, isso é uma crítica ao evolucionismo social. Então, aquela foto ali mostra o Malinowski com os habitantes da ilha Trobriand, na Melanésia. E dá para ver que ele está ali com um instrumento na mão, que é o mesmo, né, instrumento que os nativos estão. Então, ele passou meses ou anos com os nativos para poder observar de dentro essa cultura, para poder entender como que ela funciona profundamente, não a partir de uma descrição com um olhar europeu. Né? Ele vai tentar entender como que eles veem o mundo, qual é a explicação que eles dão para o surgimento do mundo, o que cada trabalho importa, né? Não só superficialmente, mas o que importa na vida, na espiritualidade. Então, a antropologia vai olhar de uma forma integrada o trabalho, a espiritualidade, né, de cada povo, porque isso tem importância. Da mesma forma que os cristãos trabalham para Deus, né, um povo também trabalha de acordo com uma visão, né, do que é sagrado, né, de acordo com o que os espíritos determinam ou né, da visão de mundo que eles fazem parte. Então, mesmo que não chegue a ser parte do grupo, o observador deve diminuir o estranhamento que a sua presença provoca e entender os significados profundos das práticas, como eu falei, crenças, gestos e língua, a partir de uma convivência longa. Então, como que você diminui o estranhamento? A partir de uma convivência longa. É como quando o outro reconhece você como alguém que é capaz de entender o seu mundo, aí ele vai abrir alguns segredos para você que são coisas íntimas, né? Coisas que demoram um tempo para o observador que não faz parte daquele grupo, daquela cultura, entender. Então a etnografia tem a ver com esse olhar cuidadoso para as coisas do outro. Então, a alteridade e o etnocentrismo. A alteridade vem de o outro, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa postura é essencial nas ciências humanas e no convívio social das sociedades modernas. Então, sem a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente não consegue nem conviver. E a antropologia, como a ciência que nasce da necessidade dos europeus de entenderem o outro, ela né, tem a breve passada, né, o período evolucionista da antropologia, em que o europeu queria encaixar os outros, né, na sua própria visão de mundo, mas a ciência vai se desenvolver a partir dessa capacidade de olhar o outro de forma profunda, de se colocar no lugar do outro.
E o etnocentrismo é o contrário, né? Etno vem de povo ou cultura e centrismo relacionado a um centro. Se refere à postura de considerar a própria cultura uma cultura específica como melhor, ou mais civilizada, ou superior, ou de acordo com Deus, né? O outro é do demônio. A minha cultura, o que eu faço é de acordo com Deus. Isso ocorre quando julgamos o outro, né? O outro entre aspas, porque pode ser qualquer outro diferente, com aquilo que é importante para uma cultura que não a dele. Então, por exemplo, o eurocentrismo, né? Uma visão que coloca a cultura europeia no centro e tudo que não é europeu é visto como inferior. A nossa cultura é um pouco eurocêntrica. Pela colonização, a gente reproduz ideias, né, que tem a ver com, né, um padrão europeu de cultura. O próprio cristianismo, né, que foi imposto para os índios e para os negros, né, hoje faz parte da cultura brasileira, né, inclusive de índios e negros, né, de descendentes de índios e negros, e isso já é natural. E a gente incorporou padrões europeus, então a nossa cultura também é eurocêntrica, o mundo inteiro, né, é eurocêntrico. Androcentrismo tem a ver com andro vem de masculino, né, então androcentrismo aqui, né, androcentrismo tem a ver com o masculino no centro. Então, masculino no centro. Eurocentrismo, europeu no centro. Adultocentrismo, o adulto no centro. Então, um mundo feito, né, de um ponto de vista dos adultos, onde as crianças não têm espaço, não têm voz, não são ouvidas. Então, poderíamos pensar isso também. Tem gente que vai, né, argumentar que existe um adultocentrismo. Ou um exemplo mais próximo da realidade de alguns de vocês, escutar funk é coisa de gente sem cultura, né? Quando alguém coloca que quem escuta funk não tem cultura, significa que só tem cultura, né? A cultura que eu reconheço, a cultura do outro, ela é vista como algo vazio, como algo que não presta. Né? Isso pode ser usado, né? Existem vários exemplos aí, se vocês trouxerem exemplos para a aula, a gente discute e eu avalio vocês, né, com pontos de participação. Bom, então isso é uma charge para exemplificar isso, né? Olha, os cristãos adorando uma imagem e rindo, né, de um nativo adorando outra imagem, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Porque afinal de contas, né, se Cristo é sagrado, o sagrado do outro não vale nada. Então vamos tentar entender o que é o relativismo cultural que surge a partir desse olhar para o que é importante para o outro, para o que tem função na cultura do outro. É um outro sistema, um outro organismo social. Então tem uma outra função, né? Pensando nos conceitos do funcionalismo. Então, as ideias de Franz Boas, elas coincidem com os postulados de Albert Einstein e a sua teoria da relatividade. Então, o relativismo cultural tem relação com a teoria da relatividade da física, do Einstein. Então, estão surgindo numa época próxima, né, para o Einstein. Baseando-se em Galileu, dois observadores podem observar o mesmo fenômeno de formas distintas. Então, né, de acordo com a física, o que a gente observa é relativo porque os nossos sentidos vão dizer, né, o que a gente está vendo a partir de onde a gente está vendo. Então Einstein mostrou isso e o Boas está olhando algo parecido na cultura, né? A gente também vai ver na cultura de acordo com de onde a gente vê. Então por isso que o próprio cientista social tem que estar muito atento ao seu próprio olhar, porque ele também tende a olhar. Não é porque ele é cientista que ele está acima da realidade, né? Então ele também tem um olhar tendencioso para fazer ciência social, então precisa cuidar para que, né, esse olhar tendencioso não se sobreponha à verdade, né, ao que as coisas, né, as culturas de fato são. Então tem que ter um olhar não preconceituoso, um olhar cuidadoso nesse sentido. Então não significa aqui um relativismo absoluto, não significa que não tem verdade, significa que a gente tem que tomar cuidado. Né? Então tem que pensar em formas de diálogo, para a gente entender o outro. Então, coloquei aí a questão da física para vocês perceberem como que as ciências
sociais também foram influenciadas aí pela física, né? Antes eu tinha falado da influência da biologia. Então, nas ciências sociais, o relativismo está relacionado à percepção de que é difícil conhecer a cultura sem utilizar os parâmetros da própria cultura naturalizados. A gente naturaliza coisas que para nós, né, são vistas como natural, mas são sociais. Quando a gente vê no outro e não vê aquilo que a gente acha que é natural, parece que o outro é antinatural. Mas, na verdade, o outro é diferente, né? A gente naturaliza, a gente acha que é normal algumas coisas, na verdade a gente não é preparado para entender essa diferença. É preparado para entender o que a nossa cultura valoriza, o que tem função na nossa cultura. Como as culturas estão em choque umas com as outras, a gente tem vários momentos de estranhamento. E por isso a importância do relativismo cultural no mundo de hoje. Então, ó, relativismo. Meu Deus, eles não usam roupas, né? Os europeus, ó, né, cavaleiro ali, ó, um cara de, né, roupa de padre, um cavaleiro e um outro que eu não sei o que é. Olha, eles não usam penas, né? Os índios olham para eles, né? Cada um vendo o que acha importante, né? Um espantado com o outro. É uma brincadeira aí sobre o encontro dos europeus com os indígenas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham feito anotações sobre o relativismo, sobre né, a antropologia funcionalista, a etnografia, para a gente poder discutir na sexta-feira. Beleza? Tentei fazer uma aula mais curta para vocês assistirem e a gente discutir, tirar dúvidas. Até sexta, então. Abraços.